Gostaria de convidar as crianças aqui à frente, as crianças até 8 anos. Até 8 anos de idade. Quem tem mais de 8 vai permanecer aqui no salão. Convidar o pastor Renato, vem aqui à frente. O pastor irá fazer a apresentação dele. Agradecendo a Deus pela vida dessas crianças, pedindo a Deus que continue abençoando a vida delas, também para que chama a Deus para a gente. Feche os olhos, pedir as crianças para fechar os olhos também, todas as crianças no olho do olho fechado. Vamos orar? Pai querido, nós queremos dar graças ao Senhor pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui te exaltando, adorando, cantando louvores ao teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que nós já recebemos do Senhor até este momento, e ainda aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, na mediação, Deus, do teu servo, pastor Renato. Obrigado, Senhor, por ele estar aqui conosco, a quem o Deus, Senhor, mesmo incumbiu dessa grande responsabilidade nesta noite, neste lugar. Ó Pai, que o teu servo esteja tão somente submisso à vontade do teu Espírito, Senhor, para transmitir a palavra que é do Senhor. Pai, cubra o teu servo com a tua graça, com a tua misericórdia, ó Deus, que em tudo ele seja, ó Deus, uma bênção nas mãos do Senhor, mais uma vez, e neste lugar, nesta noite. Cada coração aqui, ó Pai, todos nós necessitamos de te escutar, de te ouvir, de receber os teus ensinamentos. Prepara os nossos corações, portanto, Pai, nesta hora também queremos dar graças ao Senhor pela vida de cada uma destas crianças. O Senhor os abençoe grandemente, dando saúde a essas crianças, alegria de ver a casa do Senhor, de aprender sobre Jesus, aprender a amar a Jesus, servir a Jesus e render-se aos pés do Senhor Jesus. Pai, abençoe as irmãs que têm a grande responsabilidade de lapidar essas joias que são, a Deus, bênçãos, são heranças do Senhor. Que as nossas irmãs estejam, Deus, tão somente agraciadas a Ti, ó Pai, por esse privilégio de poder transformar na mediação da Tua palavra a vida destas crianças. As abençoe ricamente, fica conosco, ajuda-nos, portanto, ó Pai. Aceita, Deus, este culto que nós estamos Te prestando, pois é no nome de Jesus que nós Te suplicamos. Amém. Irmãos, finalizando esse mês da juventude, mais um pastor aqui conosco, pastor Renato. Quando nós anunciamos aqui no início, era o seminarista Renato, e confesso que eu não sabia que o pastor tinha sido consagrado. Eu não pude ir no seu conselho. Conversando com o pastor Rubson, eu disse a respeito do irmão que estaria aqui conosco, ele disse: não, agora é o pastor Renato. Então, está aí na faixa seminarista, agora é o pastor Renato que está aqui conosco nesta noite. Ele é filho do pastor Gerson. O pastor Gerson esteve aqui conosco, pregando numa ocasião do aniversário da igreja. O pastor Gerson é o pastor da igreja batista no aeroporto. Está com ele acompanhando o pastor Renato, a sua mamãe, a irmã Vera, que também esteve na ocasião aqui com o pastor Gerson, né? A irmã Vera, nós a conhecemos há bastante tempo. É um privilégio para nós poder receber o pastor Renato aqui nesta noite. Uma honra mesmo, pastor Renato, tá? De receber aqui. Estava dizendo para os irmãos que foi em 20 de janeiro que nós estivemos na sua casa, eu e o pastor Juarez, né? Comemos um queijo, pastor Peste, né? Enfim, e naquela ocasião eu estava sendo soldado para a congregação no bairro do Zumbi. Mas aprove Deus que o pastor Renato não viesse naquela ocasião para cá, e hoje ele está aqui conosco nesta noite. O pastor Renato agora, com certeza, está aguardando, né? Não sei se já está encaminhado, já está aguardando, né?
Então nós carecemos das nossas orações para que Deus o caminhe, né, apresente a ele uma igreja para que ele possa exercer o seu ministério. Pastor Renato, é com muito prazer que eu lhe passo a palavra. Deixe Deus te usar no tempo que for preciso. Deixa Deus. Graças a Deus, queridos, amém? Amém. Fica tranquilo, pastor. Quero dizer para o pastor que quem tem a honra sou eu. Me sinto muito feliz, muito gratificado por ter a confiança por parte do pastor e poder estar aqui revendo também uma pessoa tão especial na minha vida, né? Se hoje eu tenho esse nome, esse título de pastor na frente, que não para soberba, mas sim para a glória de Deus, agradeço ao Léo. O Léo foi meu professor do seminário. O pastor Romildo eu cheguei a pegar acho que 1 ou 2 anos só, né? Quando eu cheguei no seminário ele já estava encerrando, já estava formando, né? Já estava se livrando do Léo, não é verdade? Mas tudo para a honra e glória do Senhor. Os irmãos são privilegiados de ter 2 pessoas tão valiosas, tão valorosas para o nosso Deus aqui junto com vocês. Como ele já falou, sou filho do pastor Gerson, da irmã Vera, essa mãe coruja, que é onde vai estar comigo. Mas também sou casado com uma mulher que tem um nome muito bonito, Vera. Minha esposa também tem o nome de Vera, não estão comigo, eu moro em Itapemirim, porém estou como auxiliar do meu pai na fila do aeroporto. E tenho 2 filhas, Ana Clara, de 16 anos. Eu sei que você vai falar, nossa, ele é tão novinho, tem cara de uma filha de 16 anos. Eu sei que você vai falar isso. Mas eu tenho uma filha de 16 anos, está namorando, né? Esse é o problema. E tenho uma filha de 8 anos. A minha filha de 8 anos, onde eu estou, está comigo. Aquela lá, para onde eu vou, se eu vou pescar, ela vai pescar. Se eu quero jogar bola, ela está lá sentada na beira do campo, gritando meu nome, senão ela não vai receber a bala depois, né? Mas ela não quis vir para cá, ela ficou lá na igreja com meu pai, que ela ficou com pena de deixar meu pai sozinho. Mas para a honra e glória do Senhor estamos aqui. Amém? Amém. Muito feliz. Vamos então, quem quiser abrir a Bíblia pode abrir. O texto estará exposto aqui. Nós estaremos lendo o Evangelho de Jesus segundo o relato de Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Essa semana o pastor Romildo ligou para mim, confirmando, o irmão estará lá, com certeza. Falei, irmão, pastor, eu vou dar o meu testemunho. O pastor não lembrou de me passar o tema, mas pastor, tem tudo a ver com o testemunho. Tem tudo a ver. Deus age da forma correta. Nada é coincidência, né? Tudo é conforme Ele quer. E eu quero pedir autorização a você para falar um pouco para você do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez na minha vida e tem feito através dela. Talvez seja para te encorajar. Talvez você já está há bastante tempo orando por alguém e acha que já está em muito tempo, está querendo dizer não. Persista na oração que você vai ver que a resposta que você tem para o mundo, ela vem de Deus. Amém? Marcos 4, de 35 a 41. Você só acompanha comigo aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para os outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Vamos repetir essa frase no final aí. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós mais uma vez estamos diante de Ti, agora te pedindo, ó Pai, com toda a submissão ao Teu Santo Espírito, que coloque a Tua cruz na minha frente, ó Pai, e use-me como instrumento Teu, e para que os nossos corações estejam abertos e atentos à Tua palavra. Senhor, dê-nos sabedoria nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não diferente, pode passar o próximo slide e deixar nele, depois eu vou pedir você passar. O tema que nós vamos trabalhar aqui nessa noite é: não desanimes, não tenha medo, porque Jesus está no controle. E não diferente dos fenômenos naturais, a vida da gente também é assim. Ou seja, agora está tudo embolado, né? O sol está brilhando, daqui a pouco vem uma nuvem negra e começa a cair uma tempestade. Se você sai sem sombrinha, você toma um banho no meio da rua, mas não sabia que aquela chuva ia cair. E a vida da gente não é diferente. Às vezes está tudo certinho, tudo andando como tem que andar, suas contas estão em dia, seus filhos estão bem encaminhados, né? Seu marido, sua esposa, está tudo certinho. Mas de repente se levanta um temporal, alguma coisa acontece que
que coloca a tua vida de ponta cabeça. Então, não diferente dos fenômenos da natureza, na vida da gente é assim. As tempestades, elas sempre nos alcançam. O fato é, o que você tem feito nesse momento? Como Deus tem trabalhado na tua vida, ou como você tem deixado Deus trabalhar na tua vida através desse momento. Mas para que antes eu entre na minha vida, para passar para vocês o que Deus fez na minha vida, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. E a primeira delas é que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Existem algumas teologias aí, que eu não consigo chamar de teologia, que pregam que se você não quiser ter problema, aceite Jesus. Mentira. Tem uma outra igreja que não é, por questão de ética, não me convém falar o nome, que diz assim, tem uma frase de todo tamanho na frente dela: pare de sofrer. Particularmente, eu nunca vou entrar nessa igreja, porque eu não quero morrer agora. Eu acho que o sofrimento ele só vai acabar depois que eu morrer. Porque o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele disse o seguinte: no mundo, mas tende com ânimo, porque eu venci o mundo. Então já descarta essa ideia. Das duas, uma: ou Jesus é um mentiroso, ou essa teologia é enganadora, é a teologia de Satanás. Então, elas são inevitáveis. Ela vai acontecer para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para o crente, para o ateu. Ela vai acontecer para qualquer um. Mas você precisa entender que na polpa do barco tem Jesus dormindo. E cabe a você falar com ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não consigo administrar essa situação. Uma segunda coisa, uma segunda possibilidade. Você não passou, né? Eu esqueci de mandar você passar. Pode passar, né? Dá mais um cliquezinho. Isso, agora pode passar o próximo. Uma segunda coisa, são 2 cliques. Cheio de frescura, né? As tempestades da vida, elas são imprevisíveis. Você já percebeu que o problema se levanta sempre quando você não está preparado? Do nada acontece alguma coisa. Deixa eu te explicar o que aparentemente, não está na Bíblia, mas o que aparentemente pode ter acontecido nessa ocasião. O mar que eles estavam atravessando não é um mar, o mar da Galileia, ele não é um mar, é um lago chamado de Lago de Genezaré. Esse lago ele tem 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento, então é um lago muito grande. E esse lago ele é cercado por montanhas, e essas montanhas são chamadas de montanhas de Golã. E no extremo norte de Israel existe o maior monte daquela região, chamado de Monte Hermon, cujo o cimo desse monte é branco. Lembra daquelas montanhas congeladas na ponta? Lá é desse jeito. Até os dias de Genezaré ele ficava abaixo do nível do mar. Aqui embaixo o vento é quente. E se você estudou um pouquinho sequer de meteorologia, você sabe que o encontro do ar quente com o ar frio, ele provoca uma tempestade. Provavelmente, volto a dizer, não está na Bíblia, provavelmente tenha sido isso que tem acontecido. Do nada os camaradas foram atravessar a mando de Jesus e encontraram no meio do caminho um temporal de vento. E eles ali ficaram apavorados. Ou seja, aquilo foi imprevisível, não esperavam. Saíram de um lado com o sol brilhando e no meio do caminho encontraram uma tempestade de vento. Então a segunda coisa, a primeira é que as tempestades da vida elas são inevitáveis. A segunda é que elas são imprevisíveis. A terceira coisa é que as tempestades da vida elas são inadministráveis. Nós não conseguimos administrar um problema se Deus não estiver no controle da nossa vida. Nós conhecemos aí, se eu perguntar aqui, todo mundo sabe a história de alguém que já tirou sua própria vida porque não conseguiu lidar com determinada situação. Isso é escondido da população, mas, por exemplo, no Japão, o número de morte por suicídio é muito maior do que de doença e assassinato. Eu não sei se você sabe, mas no Japão existe um livro de cabeceira que é vendido, que é o passo a passo com suicídio bem sucedido. Essas pessoas, por não terem Jesus no coração, não conseguem administrar esse problema. Não diferente de nós. Se nós não formos submissos a Deus, nós não conseguiríamos administrar as situações das nossas vidas. Então, além de imprevisíveis, além de inadministráveis, eu quero dizer para você uma quarta possibilidade, é que as tempestades da vida elas são pedagógicas. E aí você vai arquitetar na tua cabeça uma resposta de defesa. Aí está falando isso, eu não sei o que eu vou aprender no meio do problema. Queridos, existe alguém que diz, e eu concordo, que as maiores experiências das nossas vidas nós tiramos nos momentos mais difíceis dela. Você sabia que você aprende muito mais quando você passa por dificuldade do que quando as coisas estão boas? Você sabia que quando você está passando por um problema, Deus está trabalhando em você para depois Ele trabalhar através de você? E você precisa entender isso.
Você precisa perguntar para o Senhor, o que eu tenho que aprender com esse momento que eu tenho passado? Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa entregar a tua vida ao Senhor. Senhor, eu confio fielmente em Ti. Eu preciso aprender o que Tu queres falar comigo. Amém até aqui? Amém. Agora eu vou pedir permissão aos irmãos. Eu vou sair do texto e só vou retornar nele no final da minha palavra. Eu queria compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida. Sempre lembrando que problemas acontecem na vida de todos. Como fui apresentado aqui pelo pastor Romildo, eu sou filho de pastor. Com 11 anos de idade, o meu pai passou pelo concílio. Eu me lembro do concílio dele até hoje. Eu tinha 11 anos de idade. E a partir daí, a minha vida foi totalmente voltada ao ministério. Claro que não pastoral, mas eu carrego um título que talvez ela também carregue, de filho do pastor. Você não pode fazer nada que todo mundo te critica, né? Irmãos, isso é pesado, é complicado, vocês não têm noção de o que o filho do pastor passa porque é filho do pastor. Mas não é esse o detalhe. Eu quero dizer para você que eu cresci no Evangelho. Eu cresci sendo alguém que aprendeu, que foi instruído no caminho que deve andar, para que quando eu estivesse mais velho, eu não viesse a desviar desse caminho. Em 1995 nós viemos para Marataízes, viemos morar em Marataízes, meu pai ainda sem ministério, e ele veio para tomar conta da minha avó, que minha avó já estava muito de idade, tinha muitos problemas de diabetes, ela não era cega, tinha sofrido alguns derrames devido à idade. E nenhum dos irmãos do meu pai podia vir. Meu pai abandona tudo que tinha lá, ora, claro que tudo orando ao Senhor, e vem morar em Marataízes. E ali a minha vida mudou. Ali eu já tinha, em 95 eu já estava com 15 anos de idade. E ali eu comecei a conhecer coisas que eu não tinha visto nos outros lugares onde eu morava. Além da idade, né? E eu queria muito que os jovens e adolescentes que estão presentes prestassem muita atenção, porque você vai estar sujeito a isso também. Ali eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto e que certamente a minha idade aguçavam a vontade de conhecer aquelas situações. Mas ainda assim era alguém que era submisso ao meu pai. Era alguém que tinha hora para chegar em casa, só podia sair se fosse autorizado e tinha que estudar. Ok, chegamos em 1997. O tempo passou, eu adquiri mais 2 anos, completei 17 anos, e no final desses 17 anos, quase 18, e eu quero que você preste muita atenção nisso agora, que lá na frente eu vou te lembrar. Tinha 2 coisas que eu detestava. A primeira era que eu não queria mais depender do meu pai para nada. Só para vocês conhecerem um pouquinho do meu pai. O meu pai é o tipo de pessoa que antes de eu sair, eu posso ir na praça? Pode, 10h30 para você em casa. Ai de mim se 10h30 eu não estivesse em casa. Eu louvo a Deus porque eu tomei muito cinturão, eu tinha o nome Fazolo carimbado na perna. Era a marca do sim, ou havaiana, né? Dependia do que estava mais perto na hora. Mas eu louvo a Deus por isso. Então, a primeira coisa, grava isso na tua mente, é que eu não queria mais depender do meu pai. Eu queria ser alguém que era dono do meu próprio nariz. Eu queria fazer o que eu queria fazer. A segunda coisa que eu detestava era estudar. Por que você concordou? Você não me gosta não, né? Eu detestava estudar. Eu queria parar de estudar. Pode deixar o próximo slide, tá? Eu esqueci de te falar isso. Pode deixar aí. Depois agora eu vou te pedir lá na frente. Então eu queria parar de estudar. E eu tomei uma decisão. Eu vou encarar meu pai. Meu pai tinha um gabinete dentro de casa e quando ele estava lá dentro, ele não gostava de ser interrompido, porque ali ele estava no momento dele com Deus, onde ele estava preparando o sermão, o estudo bíblico. E eu cheguei, meu pai estava lá, eu vou conversar comigo. Pai, você sabe que essa hora não é a hora, meu filho. Eu preciso conversar com você. E eu fui até o meu pai e falei, pai, eu quero parar de estudar. Fechei meu olho, esperando. Tudo bem, eu abri o olho regalado já com medo. Né? Como assim? Vou parar de estudar? Meu pai deixou. Tudo bem, meu filho, você quer parar de estudar? Eu só voltei por lá de alegria. Só que ele falou assim, seguinte, você pode parar de estudar, mas amanhã cedo a gente vai sair e procurar um emprego para você. Ou você estuda, ou tu trabalha. Malandro dentro de casa eu não quero. Tudo que eu queria, meu irmão, era não depender do meu pai e não queria estudar, independente do que fosse encarar. Ok, saímos no primeiro dia, no primeiro lugar que nós fomos, eu achei um emprego. Glória a Deus. Comecei a trabalhar, aqui ainda tem, né? Lá na Marataízes é extinta, a Costa Sul. Fui pedir um emprego de cobrador lá e consegui esse emprego. Irmãos, aí o negócio desandou na minha vida. Porque agora eu já não dependia mais do meu pai para comprar as coisas que eu queria. Porque eu tinha meu salário. E como se não bastasse, eu passei a ser um sustentador da minha casa. Porque eu ganhava um ticket de alimentação. Eu chegava em casa, jogava aquilo em cima da mesa, aí pai, para ajudar na compra da casa. Aí aquilo ali, a soberba precede a queda, não é assim?
eu fiquei todo exaltado e o negócio começou a pegar. Só que agora, o fato de me tornar um trabalhador e ajudar no sustento da casa, eu me achei no direito de tomar qualquer decisão sem precisar pedir orientação aos meus pais. E aí eu comecei a sair, meus amigos de trabalho todos saíram. Todos no outro dia de manhã chegavam lá contando mar, né? Pô, ontem foi maneiro, tomamos todo aquilo, não sei o quê. E aquilo me dava aquela curiosidade de conhecer. Até que um dia eu saí, fui pegando gosto pelo negócio e tive o primeiro contato com a bebida. Irmãos, com medo de me pelava de alguém me ver e contar para o meu pai, mas bebi. Por consequência daquilo, veio o cigarro junto. E aí o negócio começou a ficar feio. Eu não queria mais perder uma saída à noite. Irmãos, às vezes eu ia trabalhar como um zumbi, porque virava a noite na rua. Tinha dinheiro por minha conta, não precisava pedir dinheiro ao meu pai, não precisava pedir autorização para sair, porque eu trabalhava, eu me sustentava. E é aí que a gente se engana, tá? Jovens e adolescentes. Lá na frente você vai ver por que a gente se engana. Como se não bastasse, eu comecei a ter contato com droga. Para ser mais específico, eu comecei a fumar maconha. Eu tive a primeira oportunidade de fumar um baseado com 18 anos de idade. E meu pai, sem problema, pastor, pode falar aberto, né? O meu pai, ele ficou sabendo disso pela boca dos outros. E meu pai me chama para conversar. Meu filho, eu soube que você está bebendo, fumando e está usando droga. Isso é verdade? Eu falei, é verdade. Não tinha mais nada que ter medo do meu pai, até porque o dinheiro que comprava droga era meu. É assim? Meu filho, eu sou pregador da verdade. Eu preciso viver a verdade. Eu não posso só falar a verdade e viver uma mentira. Você precisa resolver a sua vida com Deus. Se você não resolver, você precisa ser desligado da igreja. A minha resposta ao meu pai foi a seguinte: o que você está esperando? Eu tento imaginar o desgosto de um pai que cria seu filho com muito amor, com muito carinho, no caminho do Senhor para que não se desvie, e ouvir seu filho agora virando as costas para ele, praticamente dando um tapa em seu rosto. E meu pai desliga o meu nome do rosto da igreja, porque eu não tive coragem nem de ir lá. E aí o negócio ficou feio, irmãos. A partir daí eu meti a cara em tudo que eu estava conhecendo, tudo era novo, a ponto de frequentar lugares que jamais eu poderia frequentar, né? Que um homem direito, não precisa nem ser crente, que um homem direito não se dá a esse trabalho de estar, ou se sujeita a essa situação. E aí não precisa entrar em detalhes, você pode imaginar o que você quiser, que você imaginar isso mesmo. Eu comecei a frequentar coisas em lugares que não tinham mais limites. E as coisas foram passando, e cada vez mais durando. A minha mãe sofrendo. A minha mãe é o tipo de pessoa, quem conhece ela mais de perto sabe que ela é mais comunicativa, mais explorada, né? O Léo conhece bem, né, Léo? Na sala, às vezes, a gente falava até demais. Já o meu pai é mais corretido, é mais no cantinho dele. Mas os dois, um de cada jeito, sempre com os joelhos no chão, orando por aquele filho que havia se perdido. E aí eu quero te encorajar uma coisa, mãe, pai, filho que está aí, pai com problema com álcool, com droga. Continue orando. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: mães de joelho, filhos de pé. A mesma é para os filhos de joelho, os pais estão de pé. Se você quer ser alguém que permanece de pé diante dos homens, você primeiro precisa se prostrar diante de Deus. Chegamos em 1998, eu já com 18 anos, mudamos para a Vila de Itapemirim. Meu pai conseguiu comprar um lote, com muito esforço. Meu pai é aquele que faz tudo, pedreiro, confeiteiro. Meu pai sabe fazer de tudo um pouquinho. Construímos uma casa e fomos morar lá. E aí aconteceu uma coisa que hoje eu posso dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu conheci a minha hoje esposa. Eu conheci a Vera. A Vera, irmãos, eu não era gordinho assim, não era magrinho, não era pouca aparência, né? A Vera mandou um recado que queria conversar comigo. Olha só, hein? E nós marcamos de se encontrar, ela com a amiga dela e eu com o meu amigo, que são jovens, sabem bem como é que funciona esse negócio aí. Fomos para a praça, mas para os irmãos terem noção de como eu estava dominado pela droga, um jovem, uma jovem, adolescente, quando está conhecendo outro, a primeira coisa que ele quer fazer é dar aqueles 3 beijinhos, né? 1, 2, no terceiro sempre pega uma... Não é assim? Eu não quis fazer isso. A minha primeira palavra para a Vera foi a seguinte: ó, eu fumo maconha. Se você quiser ficar comigo, beleza. Se não quiser, se não quiser, problema é seu. Eu não vou parar ficar de você. Você tem noção? Um cara de 18 anos, com toda a saúde, com toda a vida pela frente, já estava abrindo mão de arrumar uma namorada porque preferia se drogar. Doida é ela, né? Ela aceitou. E começamos a namorar, e namoramos, e vai ter um tempo, nós chegamos em
em dezembro, 28 de dezembro de 1999, nós nos casamos. E fomos morar dentro da casa dos meus pais. E lá nós tivemos alguns problemas, né? A minha mãe, com essa fala direta dela, ela chega para mim: por que você está com esse olho vermelho? Eu não sabia porque estava, não sei por que ela queria ouvir a resposta. E eu falei: você quer saber o que? Mas você sabe que eu estou doidão, está perguntando por causa de querer ir. E aquilo aguçou a agressividade da minha mãe a ponto de vir com a sandália, eu com 19 anos, e doidão, e aquele negócio todo, a minha mãe veio para cima, eu comecei a empurrar minha mãe, e fui para a porta para chutar, até que meu pai entrou na frente: aqui em casa, você não quebra nada. Pega a tua mulher, pega as tuas coisas e o teu cachorro, coisa até comédia, né? E sai daqui. Irmãos, eu fui colocado para fora de casa. Eu sei que meu pai não queria fazer aquilo, mas ele precisava. E aí, papais, e aí, mamães, seus filhos precisam ter limites. Eles não podem mandar na tua casa, não. É quem manda na tua casa são vocês. Meu pai me coloca para fora. Fomos morar de aluguel, meu sogro pagando aluguel. Você tem noção, eu já não tinha nem condição de pagar um aluguel. E moramos ali durante um tempo, até que meu sogro, antes de morrer, tem 10 filhos, conseguiu dar uma casa para cada um. A minha esposa é filha adotiva e era caçula, e ele conseguiu dar uma casa para ela depois que ele veio falecer. Nós ganhamos essa casa. Só que eu não sei se você percebeu, eu falei para você que a primeira coisa que eu falei para ela é que eu usava droga e que eu não ia parar por causa dela. Então eu tinha toda a autoridade para sentar no meu sofá, apertar um baseado e fumar, e ela não podia falar nada, porque ela já me conhecia assim. E assim foi a minha vida. 1 ano de casado, nasce a Ana Clara. Chegamos em 2000. A Ana Clara nasceu. Eu não deixei de fumar dentro de casa por causa da Ana Clara. A única coisa que eu fazia era fechar a porta do quarto para que a fumaça não fosse para dentro do quarto dela. E vamos encurtar a conversa, porque a hora está passando, e o pastor falou que eu podia falar até as 10, mas que você só ia me ouvir até as 9. Então, chegou um determinado momento em que a Ana Clara começou a entender as coisas. Uma criança vai crescendo e aquilo me incomodava. Agora eu já ia para fora, para o quintal, para a Ana Clara não ver aqui dentro de casa. Mas quando ela estava dormindo, eu ia para dentro de casa. Até que um dia eu e a Vera brigava muito, quando eu gostava muito de jogar bola naquele contexto. Naquele tempo eu ainda não era confundido com a bola. Então a Vera sempre arrumava um problema comigo. Você vai jogar bola, eu vou também. Não, que isso? Todo mundo vai sozinho, por que eu tenho que levar minha mulher? Não, isso não existe, não. Ninguém tem problema assim, não, que a mulher veio pro jogo, você não, né? Eu não queria que ela fosse atrás de mim, mas na cabeça de uma mulher, um homem que se droga, que bebe, o que tiver na farra vai rolar. Então a minha vida era assim, era uma vida confusa, uma vida onde o diabo imperava, embora os meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe estavam com os joelhos dobrados olhando para a minha vida. Também o meu irmão, né? Não posso deixá-lo de fora. Meu irmão mais novo que eu, 2 anos, mas também sofreu nesse período. Até que um dia eu percebi que eu já não aguentava, não tinha mais força para caminhar desse jeito. Porque o Espírito Santo incomoda a gente. Nós somos criados na presença do Senhor. E nós sabemos que aquilo que estamos fazendo é errado. Esse é o ato do Espírito Santo. Ele convence você do pecado e do juízo. Então, querendo ou não, o Espírito Santo me incomodava, porque eu sabia que aquilo era errado. E eu comecei a querer puxar força. Eu preciso voltar para a presença do Senhor. Eu chego para minha esposa, falei: eu vou falar com ela. Ela vai ficar feliz, porque mulher não quer o marido deixando de beber, deixando de se drogar. Eu falei: Vera, eu preciso voltar para a igreja. Eu não estou aguentando mais viver assim. E a palavra da Vera para mim foi assim: tio, crente, você nunca vai ver. Irmãos, você tem noção? Quando você vai pedir força, o diabo vai puxar o teu pé mais para baixo. Aí eu meti a cara com força. Você não quer, o problema é seu, então vamos embora. Você quer viver assim? Vamos embora, até onde dá. E as coisas iam de mal a pior, muita briga, muita discussão. Até que minha Ana Clara completou 5 anos de idade. Aí já chegamos em 2005. E um dia a Vera saiu. Eu não sei o que ela foi fazer, e eu apertei um baseado, acendi um baseado dentro de casa, liguei a televisão, me sentei. Quando eu vi, estava uma sauna de tanta fumaça que eu orei, eu tinha esquecido de fechar a porta do quarto. A minha filha estava dormindo na cama. Eu olhei, incrivelmente o quarto estava com mais fumaça do que a sala onde eu estava. E aquilo me incomodou de tal forma que eu levantei. Quando eu levantei, com aquele troço aceso na minha mão, que eu orei, a minha filha deitada no canto, me deu uma crise de choro tão grande, mas tão grande, que eu falei: minha filha, com ela do meu papai, promete que isso nunca mais vai acontecer dentro de casa. Paguei aquilo, abri janela, abri tudo para que saísse aquela fumaça, e fiquei 1 semana aborrecido com aquilo, mas continuei usando droga no meu quintal. Até que um dia eu percebi que a Vera saía toda quinta-feira. Mas eu não queria perguntar para ela para onde ela ia, para não dar moral ela para perguntar para mim para onde eu ia.
Ou seja, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Os dois que eram um já não eram mais um só, né? Não era mais uma só carne. Ela tinha os problemas dela, eu tinha os meus, cada um resolveu o seu e estava tudo certo. Mas incomodou, irmãos. Incomodou, porque foram 3, 4 semanas direto. Eu não tive como assim? Eu estou vendo, não vou perguntar, eu preciso perguntar, Vera, você está indo para onde? Toda quinta-feira você sai, e ela levava a Ana Clara junto com ela, né? A Alice ainda não tinha nascido. Amor, eu estou participando de uma campanha de oração. A mulher que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, agora estava participando de uma campanha de oração. Vão comigo. Eu? Vai você. Irmãos, ela pegava a minha filhinha, ela tomava um banho, ela arrumava a minha filhinha como uma princesa, dava a mão à minha filha, saía para a igreja. Eu apertava um baseado, fumava um baseado e caía no chão, doidão, chorando, arrependido de ter ido com ela. Veio a segunda semana, ela me chamou de novo. Vamos, amor, comigo? Vou nada. Ela ia, o que eu fazia? Apertava um baseado, fumava aquele baseado e caía doidão no chão, chorando, arrependido de ter ido. Veio a terceira semana, o que eu fazia? A mesma coisa que eu acabei de falar com você. Veio a quarta semana e o que eu fiz? Fumei. Doidão. E fui para a igreja daquele jeito. A palavra diz: vinde a mim, como estás? Eu cheguei na igreja com um olho que parecia um pitão, mas eu fui. Vamos encurtar a conversa. Quando eu dei por mim, eu era baixista do Ministério de Louvor daquela igreja. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo trabalhou na minha vida a ponto de eu me converter através da minha esposa. Quero que você preste atenção que em momento nenhum eu disse para você que a minha esposa se converteu. Ela só estava frequentando. Esse é o nosso defeito, né, irmãos? Nós só achamos de procurar a Deus quando estão passando por dificuldade, né? E esse foi o momento dela. Glória a Deus que ela sentiu a necessidade daquilo. Voltamos para a igreja. Aí já estamos em 2005, terminando 2005, eu e minha casa já estamos indo para a igreja. Ainda não podia dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, mas ainda assim ela me acompanhava e tal, até que chegou um determinado momento em que eu senti no meu coração o desejo de voltar para a igreja de onde eu tinha saído. Porque essa igreja onde eu me reconciliei não era uma igreja batista como a nossa, era uma igreja batista de outra convenção. Então era uma outra denominação. E com todo o respeito, com todo o amor que eu tenho em Cristo pelos irmãos, eu não me sentia bem, eu não me sentia como um peixe fora d'água. Mas eu sou muito grato a essa igreja, como fui naquele contexto, porque ela me abraçou do jeito que eu estava. Né? É a situação que os irmãos cantaram aqui. Pessoas que são abraçadas do jeito que estão. E no decorrer das coisas, o Espírito Santo vai trabalhando a ponto de mudar a vida delas. Em 2007, eu virei para o pastor, que era o pastor daquela igreja, o pastor Nilson. Ele teve na minha consagração, fiquei muito feliz de ver ele lá. Pastor Nilson, eu preciso voltar para onde meu pai é pastor. Eu preciso voltar para a igreja que orou por mim. Eu preciso voltar para lá, eu preciso ajudar meu pai no ministério dele. E voltei. Irmãos, vocês não têm noção da felicidade do meu pai agora. Aquele que outrora tinha visto seu filho ir embora, agora estava recebendo seu filho, lembra do filho pródigo? Diz que o pai viu ele de longe, estava correndo para abraçar ele. Foi isso que aconteceu. Glória a Deus por isso. Chegamos em 2008. Tive um problema pessoal. E a primeira oportunidade que eu tive, depois de 2 anos sem usar qualquer tipo de droga, Renato, seu Ministério de Louvor, tem uma recaída e agora está pesado. Quem é que sabe o que é fristo? Ninguém? Fristo, tem gente que sabe, sempre tem um que sabe. Fristo é uma pequena porção de maconha com uma pedra de crack. Eu já voltei desse jeito, porque a maconha já não fazia mais efeito na minha vida. E eu comecei fumando fristo, só que agora eu não podia mais, que a minha esposa não podia mais saber, os meus pais não podiam saber, ninguém podia saber, porque agora eu estava na igreja. E agora meu pensamento, não, eu não vou passar essa vergonha de novo, eu não vou fazer meu pai e minha mãe sofrer de novo. E foi daquele jeito, mas irmãos, agora a consciência doía 3 vezes mais do que doía antes. Porque eu sabia que eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para trás, para frente, ninguém estava me vendo, mas tinha alguém lá no céu que estava olhando para mim, e ele sabe tudo que você faz. Os olhos dele não escapam nada, ele vê tudo. E a minha consciência doía. Passei o mês de janeiro todo daquele jeito. Cheguei em fevereiro, eu ainda continuava naquela situação. Comecei a arrumar desculpa para não ir na igreja porque tinha vergonha. Eu mesmo, eu e Deus, eu ficava com vergonha de estar na igreja. Até que chegou o dia 15, dia 10 a 15 de fevereiro aproximadamente. E eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida. E aí, irmãos, com toda a autoridade que o Espírito Santo me dá, não sei se aqui eu posso dizer que eu não conheço ninguém, tem alguém que tem problema com droga. Porque o fato de você estar aqui na igreja não garante nada.
Se tem alguém que tem problema com droga e vem dizer aqui que não consegue, eu digo com toda a autoridade para você: você não consegue porque você não quer. Eu não consigo entender algumas coisas, por exemplo, os estudiosos que falam que quem fuma uma ou duas pedras de crack nunca mais consegue se livrar dela, porque eu fumei foi muito mais. E para honra e glória do Senhor, eu estou de pé aqui na sua frente. E não me internei, não fiz nada. Foi o Espírito Santo de Deus que me tirou lá da lama e do pecado e me trouxe até aqui. Chegamos no dia 10 de fevereiro, eu falei: eu não quero minha vida, eu não quero a minha vida indo para baixo de novo. E eu consegui, irmãos. No dia 15 eu falei: eu não vou mais usar droga. E não usei. Fiquei dia 15, dia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, até que chegou o dia 28 de fevereiro. E desde o dia 15 sem usar nenhum tipo de droga, tranquilo, conseguindo retomar a minha vida espiritual. Meu pai vira para mim, meu pai morava lá em Marataízes ainda, e fala: meu filho, amanhã é seu aniversário. Para quem não sabe, eu faço aniversário 29 de fevereiro, né? Só de 4 em 4 anos. E justamente em 2008 nós tínhamos o dia 29 de fevereiro. Amanhã é seu aniversário. Eu queria fazer um almoço aqui pra gente. E tem como você folgar? Eu trabalhei 10 anos como mecânico da aviação Sudeste. E eu fui e falei com o meu gerente lá: Tarcísio, eu preciso folgar amanhã. Tem possibilidade de você me dar essa folga? Ele olhou para a oficina que tinha de ônibus quebrado. Olha como é que está a oficina. Não tem como. Faz o seguinte, meu horário. Esse era o quê? 4h50, 16h50 da tarde. E eu largava às 17 horas. Faz o seguinte, fica aí até mais tarde. Hoje, amanhã você trabalha até a hora do almoço. Beleza, o que eu queria era o horário do almoço mesmo em diante. Eu fiquei, irmãos. Eu fiquei. Eu me lembro que 10 horas da noite eu acabei o que eu estava fazendo e eu falei: vou embora. E eu não tinha uma moto, eu tinha uma Pop 100. Quem conhece moto aí sabe o que é. Naquele dia eu tinha lavado a minha motinha, deu tempo, uma meia horinha eu lavei minha moto, deixei ela brilhando. Falei: eu não vou, quem conhece lavada, quem sabe que pela exposição antigamente ali, era uma estrada de chão. Falei: vou passar pelo asfalto. Quer dizer, eu passei pelo asfalto. Mas eu quero dizer para você, antes de eu te mostrar o que você vai ver aqui agora, que Deus não se vinga de ninguém, tá? Não foi Deus que fez isso comigo, não. A Bíblia ensina uma coisa muito importante, que é a lei da semeadura. Você planta, você colhe o que você planta, né? Quem planta vento vai colher. Então tudo que aconteceu comigo foi eu que plantei. Por favor, querido. Como eu falei, não era uma moto, era uma Pop. Essa é a minha motinha, pode passar. Dia 1º de março de 2008, um dia depois do meu aniversário, eu com um sorrisão na cara, descendo da ambulância e chegando em casa. Pode passar. Queridos, eu encontrei um camarada com o carro todo apagado nessa rodovia Marataízes Cachoeiro, bêbado, todo mijado, com o carro desligado no meio da pista porque tinha acabado a gasolina e dormindo no carro. Eu encontrei esse cara de moto, infelizmente. Ele deu muita sorte porque naquela época eles estavam fazendo aquele pier de Marataízes, quem conhece a praia lá sabe, né? Então o caminhão de pedra é o que mais passava ali. Ele deu sorte que foi a minha moto, não um caminhão de pedra que encontrou ele. E olha o estado que eu cheguei na minha casa. Glória a Deus. Renato significa renascido. Tem um salmo que eu não me lembro qual é agora, que diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor na minha vida. Eu estou aqui fazendo isso agora. Pode passar. Olha o meu braço na parte interna, meu braço aqui na parte externa, pode passar. O outro braço na parte externa, pode passar. A perna. Isso, só um minutinho. Eu não sei se dá para quem está aí atrás ver. Esse buraquinho aqui foi onde o osso ficou para fora. A minha perna foi fratura exposta. Pode passar. Aí a minha esposa, né, está de bosta, não dá para vocês verem o rosto dela, mas ela teve que aprender um pouco de enfermagem de última hora, porque ela que fazia os curativos em mim, ela foi orientada pelo médico como fazer, e coitada, passou um bom pedaço comigo. E aí, eu quero que você pare nessa. Você lembra o que eu falei lá no início com você que eu queria te cobrar aqui atrás? Qual era a primeira coisa que eu falei que eu não queria mais fazer? Olha que engraçado. Lembra que eu falei que as tempestades da vida são pedagógicas? Queridos, até para mim fazer as minhas necessidades fisiológicas, meu pai tinha que me levar no banheiro. Essa foi a primeira lição que eu aprendi. Jovem, adolescente, nunca vi as costas dos seus pais. Porque pode te faltar todos, mas eles estarão sempre contigo ali. Mas esse momento foi o momento em que Deus trabalhou na minha vida. Esse momento foi um momento de sofrimento para mim, porque
Eu não sei se você percebeu, eu estou com os 2 braços enfaixados, então nem muletas eu podia usar. Eu tinha que ir direto para a cadeira de roda. E esse momento foi o momento que eu tive para pensar no que eu tinha feito e no que eu teria que fazer na minha vida aí para frente. E aí eu escuto o Senhor falar plenamente: meu filho, tu és mais escolhido para mim. Eu quero te usar. Em outras palavras, você não vai ter outra oportunidade. Quem não vem pelo amor, foi assim que aconteceu. E eu entendi que, para mim, eu era vaso escolhido por Deus. Ele queria que eu fosse para o seminário, para me poder ser um ministro da palavra. Eu sentia isso. Quem tem um chamado sabe, né, pastor? Eu sentia esse chamado no meu coração. Só que tem um problema. Você lembra que a primeira coisa que eu não queria fazer era depender do meu pai. E a segunda? Não sei se você sabe, para você ser um pastor batista, você precisa estudar. Você precisa passar o 1º grau, o 2º grau e depois encarar uma faculdade de teologia. Eu tinha parado na 8ª série. Você acredita que o tempo que eu comecei a usar a muleta foi o tempo suficiente? Quando eu larguei a muleta foi quando eu estava me formando no 2º grau. Esse foi o tempo que Deus separou para mim tomar vergonha na minha cara e aceitar fazer tudo aquilo que Ele queria fazer na minha vida. Ao me formar, eu falo para meu pai: eu quero ir para o seminário. Aí o sorriso do meu pai triplicou, né? Meu pai vem comigo e a gente conversa com a Simone. E aí entra o Léo, o pastor Romildo, na minha vida. Glória a Deus. E eu vim para o seminário e começamos a estudar. Não, antes de eu vir para o seminário, eu precisava ser apresentado para a igreja. Conversei com o meu pastor leva em assembleia, e como democraticamente somos batistas, o pastor me leva lá à frente e eu conto para a igreja tudo isso que eu contei para os irmãos aqui até agora. Eu preciso ir para o seminário, eu senti o chamado de Deus. E a igreja vai decidir em assembleia o que faria comigo, se enviava ou não sei se você sabe, mas precisa de uma carta de recomendação da igreja para que eu ingresse. E você tem que ter no mínimo 2 anos de igreja para poder ingressar no seminário. E apresentaram para a igreja e democraticamente o pastor pede para que eu me retire, para que a igreja trate do assunto. Me chamaram de volta, decidiram me chamar de volta. O pastor vira para mim: irmão Renato, a igreja não tem nenhuma dificuldade em enviar o irmão, mas a única coisa que a igreja está questionando é porque a sua esposa ainda não é convertida. Lembra que eu falei lá atrás? Que eu falava para a igreja naquela noite, foi a seguinte, naquela manhã, foi a seguinte: irmãos, é uma assembleia no domingo de manhã. Eu conheço melhor do que todo mundo aqui a minha esposa. Eu sei o quanto a minha esposa tem mudado, o quanto ela está diferente. Aliás, se estou aqui na frente dos irmãos hoje, foi fruto da oração dela. E eu creio tanto no Deus que me chamou, que eu sei que antes de eu concluir o curso de seminário, eu vou poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um sábio, o irmão lá atrás, ainda essa semana eu conversava com ele, lembrava disso com ele, levanta lá atrás e fala assim: meus irmãos, ele fez igual o Jesus perguntou para eles: por que vocês estão com tanto medo assim? Vocês não estão com fé, não? Se não for chamado de Deus, ele não vai nem concluir o seminário, vamos enviar. Porque eu fiquei muito feliz pela confiança que a igreja depositou em mim. Mas a minha esposa não estava na igreja naquela manhã. E eu cheguei em casa, eu não tive coragem de contar para ela que a igreja questionou. Isso, eu falei: se eu questiono isso com ela, talvez atrapalharia ela estar comigo, né? Frequentando. Beleza, eu só cheguei em casa: amor, eu vou ao seminário. Ela ficou feliz, me abraçou, chorou, até porque no início ela relutou um pouco com esse negócio: essa esposa de pastor, eu não sei o que, eu vou ter que mudar muito. Minha filha, não se preocupe com isso. Deus capacita, Deus faz a obra. Fomos à noite para a igreja. O culto procedeu como de costume, até que no final da mensagem o pastor começa a fazer aquilo. E eu, invocado, sempre fui envolvido com música, né? Meu irmão no início de música, eu sempre fui envolvido com música. Eu estava na frente, eu era o presidente do Ministério de Louvor naquela ocasião. Estou lá na frente cantando aquela canção: Espírito Santo, ore por mim. Então lá o pastor fez um apelo. Nós acabamos de matar a música, o pastor fez um apelo. Eu comecei a orar e algo tomou conta de mim a ponto de eu começar a chorar. Mas ali ninguém viu que eu estava chorando, é só eu e Deus, eu orando em favor da minha família. Eu estava muito feliz com o que tinha acontecido naquele dia. E o pastor faz apelo e eu escuto alguém vindo na direção do altar, se entregando ao Senhor. Eu levanto a minha cabeça muito empolgado. Quando eu olho, não era minha esposa, era uma irmã Rita. Está na presença do Senhor hoje, glória a Deus. O pastor não tinha esse costume, mas pede para que o ministério cante de novo canção. Cantamos de novo essa canção. Mais uma vez, no final, ele pede para parar. E dessa vez em outra pessoa, meus irmãos. Você não tem noção de como meu coração saltou de alegria. Mas quando eu olhei, então não era minha esposa. Falei: essa está na tua mão, eu não vou querer precipitar, eu não vou botar o carro na frente do boi.
porque o Senhor está no controle da situação. O pastor Noticiado pediu para repetir o refrão da música. Eu repito, irmãos, com todo respeito às irmãs, não é um trocinho enjoado, é o tal de salto alto, né? Principalmente quando a igreja está assim quietinho, todo mundo pensando, toque, toque. Eu nunca ouvi um barulho de salto alto tão lindo como eu ouvi naquele dia. Porque a minha esposa, nesse momento, no mesmo dia que eu falei para a igreja que eu tinha fé, que eu e minha casa serviríamos ao Senhor, antes de eu convulsionar, no mesmo dia minha esposa estava na frente, se entregando ao Senhor. E a minha atitude foi levantar o meu rosto e ver e ir de encontro a ela no meio do caminho. Nós nos abraçamos e começamos a disputar quem chorava mais. Ela chorava de um lado e eu chorava do outro, abraçados, e ficamos ali por 2 ou 3 minutos abraçados. Irmãos, quando eu levanto a minha cabeça, não tinha um que não estava na igreja de manhã, que não estava chorando, porque Deus cumpre tudo o que Ele promete na tua vida. E hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você precisa acreditar. Droga, bebida, isso tudo é coisa boa nas mãos do Senhor. O que é impossível para você, certamente é possível para Deus. E agora, terminando essa parte, eu quero voltar para o texto e já encerrando a minha palavra. Você pode ficar tranquilo, que eu não vou passar mais do que 10 minutos agora. Eu quero voltar para o texto onde nós acabamos, nós iniciamos a nossa palavra. E eu queria te fazer uma pergunta. Você reparou que esse texto é regido por 3 perguntas? E a primeira pergunta é a seguinte, olha só. É a pergunta dos discípulos para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Isso, na verdade, ela não é uma pergunta, é uma censura. Porque quando você está passando por problema, você começa a questionar Deus. Você não está vendo o que está acontecendo comigo, não? Por que isso está acontecendo comigo? Como assim? Eu estou na igreja toda terça, toda quinta, todo domingo, e por que a minha vida está desse jeito? Era para estar dando tudo certo, eu sou teu servo. Não é assim que a gente faz, a gente é ingrato. A Bíblia diz que em Lamentações 3, verso 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, e grande é a fidelidade do Senhor. Ou seja, todo dia de manhã as misericórdias do Senhor são renovadas sobre a minha vida, senão eu estava morto. E ainda assim eu vou censurar o Senhor porque eu estou passando por dificuldade? Não. Então essa pergunta não é uma pergunta, é uma censura. E se tem alguém que não precisava perguntar, eram os discípulos. Eles estavam presentes com Jesus, eles viam os milagres que Jesus fazia. E a Bíblia diz que Jesus estará conosco até amanhã, não é isso? Não, ele diz lá em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias até. Então eu não tenho por que ter medo, meu querido. Eu não tenho por que ter medo, minha irmã, porque Deus está comigo. Então a primeira pergunta é essa. Agora olha a segunda pergunta desse texto. A segunda pergunta é de Jesus para os discípulos: vocês estão com tanto medo assim? Vocês ainda não têm fé? Como assim? Ele fala, vocês ainda não têm fé. Por quê? Pô, eles viram o paralítico andando, eles viram o cego voltando a enxergar, eles viram Jesus multiplicar pão, multiplicar peixe, eles viram Jesus alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, né? Até a música nós temos com isso aí, ensinando. E eu quero te falar 3 palavrinhas com a letra P, para ficar fácil a sua memorização, porque eles não deveriam ter medo e sim ter fé. A primeira é por causa da presença de Jesus. Jesus estava presente com ele. Jesus está presente na tua vida. Então você não tem por que ter medo. Jesus, ele é o próprio Deus. João capítulo 1 vai dizer que ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Então ele é o próprio Deus. Por que você vai temer se o próprio Deus está presente com você? Então a primeira palavra para a é por causa da presença de Jesus. A segunda palavra é por causa da promessa de Jesus. Você lembra no início do texto, quando eu li, passemos para a outra margem, o outro lado? Ou seja, se ele falou que você volta para o outro lado, você não vai perecer no meio do caminho, querido. Se ele manda você ir pregar lá no IBC, por favor, não vá para o Coronel Borges, porque é no IBC que ele quer trabalhar na tua vida. Não tente desviar a palavra de Deus na tua vida, não, em nome de Jesus. O que aconteceu com Jonas? Você entender a tempestade na vida de Jonas é fácil. Agora, e quando você é um servo fiel, está tudo certo, é difícil de entender. Nós temos muita dificuldade de entender o tempo de Jesus na nossa vida, o tempo da resposta de Deus. Se não vejamos Maria, irmã de Lázaro. Lázaro está doente, Maria vira para um emissário e fala: vá até Jesus e fale com ele: mestre, aquele que tu amas está enfermo. Aí aquele emissário sai e vai até Jesus, e diz a Bíblia que de Betânia até onde Jesus estava era 1 dia de caminhada. Ou seja, aquele camarada levou 1 dia caminhando para chegar até Jesus. Lázaro já foi enterrado naquele dia.
Lázaro morreu e foi enterrado, porque naquela época não guardava, não era enterrado no mesmo dia. Ou seja, foi sepultado, né? Não era enterro, era sepultado. Então aquele homem chegou lá para falar com Jesus, provavelmente Lázaro já estava até sepultado. E ele fala: mestre, Marta manda te dizer que aquele que tu amas está enfermo. Aí Jesus vira para ele e faz o seguinte: avisa ela que a morte dele, a enfermidade dele não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O cara volta. 2 dias depois o cara volta. Quer dizer, Lázaro já tinha 2 dias de sepultado. O mestre manda dizer para você que a enfermidade do teu irmão não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Tem mais na cabeça daquela mulher naquele momento. O cara já está lá, deve estar até cheirando mal. E Jesus mandou dizer isso. Aí diz a Bíblia que Jesus chega depois de 4 dias. Marta vê Jesus de longe e sai correndo. E se quer falar, a gente fala shalom, ou paz, o que for, ela se ajoelha perto de Jesus e fala: mestre, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela conjuga o verbo no passado. Ou seja, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus vira para ela: calma, meu filho, o teu irmão há de ressurgir. Aí ela vira para ele e fala: mas mestre, eu sei que no último dia ele ressurgirá. E ela conjuga o verbo no futuro. Ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus vira para ele e fala o seguinte: minha filha, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. E em nome de Jesus, creia nisso, que Deus quer restaurar a tua vida. Eu não sei qual motivo que você tem passado por aflições, mas eu sei que o Deus que me tirou da lama, Ele é capaz de te salvar e de te dar toda a assistência possível para que você restaure a tua vida e restitua tudo aquilo que o inimigo tem tentado roubar. A última palavra que eu quero dizer para você com a letra P, porque eles não deveriam ter medo de se ter fé, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Estava dormindo. Será que ele não sabia que aquela tempestade ia acontecer? Sabia. Ele é o próprio Deus. Mas por que ele estava em paz? Porque ele confiava plenamente na proteção paternal. Ele sabia que Deus estava ali no controle de todas as coisas. Portanto, querido, eu quero dizer para você: não desanime, não tenha medo. Jesus está no controle. Feche seus olhos nesse momento. Eu queria te levar a bordo desse barco. Queria que você pensasse. Eu queria que você pensasse que esse barco é a tua vida. E de repente tua vida está direitinho, está tudo certo. E de repente uma tempestade te alcança. E você começa a ver que a tua vida está correndo risco. Algo está querendo descontrolar a tua vida. Mas você lembra que junto contigo está Jesus. A tempestade vai ficando mais forte, o problema vai se levantando cada vez mais forte. Aquela poeira de água vai soprando no seu rosto. E você levanta e vai até Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa que eu pereça. Aí Jesus toma a frente, toma o leme do teu barco e fala assim: sai, problema, sai. Aqui quem manda sou eu. E ninguém toca no filho meu. Aí você fica espantado: nossa, como meu Deus é poderoso. Aí você mesmo pergunta para você: quem é esse que até o vento e o mar desobedece? E a pergunta é essa: quem é esse? Esse é aquele que lá nos refúgios da eternidade, junto com o Pai e o Espírito Santo, traçaram um plano perfeito e eterno, um plano onde você seria alvo do amor de Deus, onde Jesus vestiria a pele humana, encarnaria numa manjedoura, cresceria numa carpintaria, morreria numa cruz, mas também deixaria o túmulo vazio e retornaria ao céu. Quem é esse? Esse é o Criador do universo, porque a Bíblia diz que todas as coisas foi feita por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse? Esse é aquele que foi falado lá no Éden, que na semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é esse? Esse é aquele de quem os patriarcas falaram, mesmo que os profetas anunciaram. Esse é aquele que os salmos apresentaram. Esse é aquele que é o centro das Escrituras. Quem é esse? Esse é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós e encheu de graça e de verdade. Quem é esse? Esse é aquele que veio ao mundo para fazer o bem e libertar os oprimidos das garras do diabo. Quem é esse? Esse é aquele que veio para purificar os leprosos. É aquele que veio para fazer paralíticos andar, para dar visão aos cegos, para dar audição aos surdos, para ressuscitar aos mortos. Quem é esse? Esse é o eterno Filho de Deus que amou a mim, que amou a você e verteu o seu sangue na cruz para perdoar você e remir você e para dar a você a vida eterna. Quem é esse? Esse é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Esse é aquele que voltou para o céu. Esse é aquele que está assentado à destra de Deus. Esse é aquele que intercede por nós. Esse é aquele que vai voltar em glória para buscar a sua igreja. Quem é esse? Esse é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. E esse Deus se faz presente aqui nesse momento. Amém.
E Ele tem algo para revelar na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Nós estaremos cantando uma canção, já encerrando a minha palavra. Eu gosto muito dessa canção. Essa canção virou o meu hino oficial. Os irmãos do louvor, se quiser, pode ficar à vontade para me ajudar. Ela tem por título Rompendo em Fé. Eu creio que todos conhecem, né? As meninas do louvor, se quiserem também, pode ficar à vontade. Vamos cantar essa canção, mas eu queria que você cantasse ela com o coração aberto, como se fosse uma oração. Eu queria que você orasse agora pela pessoa que você tem orado. Eu queria que você intercedesse, talvez pelo teu vizinho, pela tua vizinha, não sei. Mas eu quero te levar ao Santo dos Santos, na presença do Senhor, e te conduzir a continuar, te fortalecer, a continuar orando por essa pessoa. Rompendo em fé. Existe uma outra tempestade na Bíblia, e essa tempestade ela é diferente. Nessa tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. E naquele contexto se contava uma história que por volta da meia-noite levantava-se um fantasma no fundo do mar e naufragava toda a embarcação. E os discípulos eram seres humanos assim como nós, temeram porque viram alguém andando sobre as águas. E começaram, o que aquilo é um fantasma. E Jesus acaba ele, calma, não tenham medo, sou eu. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que colocava a vida dos discípulos em risco naquele momento era o mar, porque o mar é muito grande, todos têm noção do tamanho do mar. Mas quando Jesus vem andando sobre as águas, Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: por maior que seja o problema que você tem enfrentado, tudo isso está debaixo dos meus pés. E você precisa crer nisso. O Senhor está no controle de todas as coisas. Não desanime, não tenha medo. Nós vamos cantar pela última vez essa canção. E se você sentiu no seu coração, eu queria orar pela tua vida. A minha oração não é melhor do que a de ninguém, mas o Espírito Santo de Deus me convoca a orar pela tua vida, e eu não gosto de desobedecer à vontade do Senhor. Então eu preciso orar. Se você sentiu esse desejo, eu te convido a vir aqui à frente para me orar pela sua vida, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares me atravessam, me levam pra perto
abraçar minha mãe porque eu preciso abraçar ela, porque se eu estou de pé aqui foi porque ela se colocou de joelho. Aproveita essa oportunidade, se você está do lado da tua mãe, do teu pai, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Diga para ele: eu te amo, você é bênção na minha vida, eu nunca desistirei de você. Feche seus olhos nesse momento. Se você está perto de alguém também que não está com a família presente, abrace ele, diga que você ama ele e que ele é muito importante para a tua vida, assim como ele é para Jesus. Amém? Vamos orar. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por cada um de nós. Pai, obrigado porque Tu és o maior reciclador desse mundo. Tu tira o homem da lama e traz para a Tua maravilhosa luz. Muito obrigado porque um dia Tu colocaste alguém de joelho em meu favor. E através da Tua misericórdia eu me permaneci de pé. Pai, muito obrigado. Eu sou muito honrado, muito privilegiado por Ti, por essa oportunidade maravilhosa de estar presente aqui, nesse momento, nesse culto com os meus irmãos. E essa é a resposta que nós temos que dar para o mundo. Que Tu és todo soberano, Tu és poderoso. Só Tu és digno de toda honra, toda glória, toda honra. Senhor, se porventura nessa noite teve alguém aqui que sentiu essa palavra e por questão de vergonha, ou talvez, eu não sei, o motivo não veio aqui à frente, mas que nesse momento, nessa oração, está se entregando ao Senhor, nós te pedimos que as Tuas bênçãos estejam sobre essa pessoa, que as Tuas misericórdias estejam sobre ela. Ó Pai, continue com os Teus servos aqui, continue com o pastor Romildo, Pai, continue usando o Teu servo com sabedoria na direção desse rebanho, e que esse mundo possa ver a Tua luz brilhar através de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós só temos a Te agradecer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, pastor Romildo, muito obrigado. Desculpa a hora, eu não vou jurar, porque um crente não jura, mas eu prometo para os irmãos que eu tentei ser o mais breve possível. Mas eu sei que você não está saindo daqui chateado, porque você ouviu a palavra do Senhor, e a palavra nunca volta vazia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.